No Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, dos versículos de 1 a 5 e 14 a 16, fala sobre o plano para matar Jesus. E o discípulo Judas Iscariotes concorda em traí-lo. Nós vemos nesse texto que Jesus estava se dirigindo ali a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E nesse momento ele vê o templo, que muitas pessoas estavam ali no templo ganhando dinheiro, comerciando a fé e lucrando em cima disso. Então Jesus ele derruba todas as mesas e expulsa os cambistas do templo, fazendo com que Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, ficasse enfurecido com ele. Porque Caifás ele era um homem que tinha ali, né, uma influência no meio dos líderes políticos daquele tempo, do Império Romano. E Caifás, né, ele acabou ali se beneficiando desse tipo de situação que acontecia no templo, né, que era ali um negócio corrupto. E quando Jesus acabou com tudo o que estava acontecendo no templo, a renda acabou sendo diminuída, né, através dessas situações que aconteciam ali no templo, né? Então, assim, Caifás acabou tendo uma rixa profunda com Jesus. E nós sabemos que o povo, naquela redondeza, também já estava desprezando a Cristo, porque eles viram que Jesus não veio ser um líder político para libertá-los do poder do Império Romano, né, daquela opressão. Então eles queriam que Jesus ele fosse um revolucionário. Então a multidão ficou ali dividida e muitos estavam ali querendo a morte de Jesus, né, por ele não satisfazer aquilo que eles esperavam. Então Jesus estava atravessando ali os momentos finais do seu ministério. E ao passo que aqueles homens estavam ali respirando essas ameaças, conspirando a sua morte, Jesus ele entendia que a sua missão, maior missão, não era curar os coxos, levantar os paralíticos, mas morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Jesus ele sabia que só assim ele poderia satisfazer a ira de Deus em relação aos pecadores. Então Jesus ele subiu à cruz, ele entregou a sua vida voluntariamente. Nós vemos isso em João, no capítulo 10, dos versículos 17 a 18. Jesus disse assim: olha, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, esses homens, eles estavam ali conspirando matar Jesus, mas Jesus sabia que a sua morte era de uma maneira voluntária. Ele decidiu se entregar para salvar a muitos. Então esses homens, liderados ali, né, por Caifás, que era o sumo sacerdote, eles se reuniram ali no Sinédrio, que era o momento em que a cúpula religiosa judaica se reunia, que fazia parte ali da Suprema Corte. E ali eles começaram a planejar a morte de Jesus, mas eles tinham medo, né, receio de que isso acontecesse na festa da Páscoa, porque a cidade estava cheia, muitas pessoas estavam ali sabendo que Jesus estava em Jerusalém
E apesar do povo estar dividido, ele tinha muitos adeptos, né, Cristo. Então eles não queriam esse tipo de alvoroço nessa maior festa que acontece entre o povo judeu, que é a Páscoa. E nós vemos que o discípulo Judas Iscariotes, ele foi um desses que ficou decepcionado com Jesus. Porque Jesus, ele veio cumprir uma missão espiritual, reconciliar o mundo com Deus e não libertá-los do poder do Império Romano. Então Judas decide entregar Jesus, e a partir desse momento ele fica buscando ali, né, o melhor momento ali para entregar Jesus a esses príncipes sacerdotes, né, de Jerusalém. Então aqui nós vemos que o sentimento que a própria palavra deixa bem claro, né, que brotou no coração desses homens, desses líderes religiosos, era um sentimento de inveja. Porque eles viram que Jesus, ele veio cumprir uma missão da parte de Deus. E o seu ministério era marcado pela transformação de vidas. Eles viram que Jesus, ele fazia, as obras que ele fazia eram obras além de uma cura física, mas de uma transformação interior. Os seus ensinos eram ensinos que traziam o entendimento, a compreensão do reino dos céus, da vontade do Pai. E isso esses homens não conseguiam fazer, né, na vida daqueles que eram seus seguidores, essa mudança. Porque eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da inveja, porque a inveja é um sentimento que brota no coração daquele que está longe de Deus. Esses homens estavam longe de Deus. Eles tinham por pai, Jesus disse isso, o diabo. E fazia tudo o que o diabo queria. Eles colocavam impedimento na vida das pessoas para se achegarem a Deus. Enquanto Jesus, através, né, do ensino do Evangelho, trazia ali o conforto, o consolo e as recomendações para que as pessoas se voltassem a Deus de todo o coração. Então, esses homens invejosos, eles acreditavam que o que Jesus tinha pertencia a eles, porque a inveja é assim, a pessoa que tem inveja, ela acredita que aquilo que você tem pertence a eles. Eles vivem em função daqueles que eles invejam. Né? Então, se você não existisse, então aquilo que você tem era deles, pertenceria a eles. E quando o invejoso ele vê que aquela pessoa que ele inveja está sofrendo, ele sente prazer. E quando acontece o contrário, sente que a pessoa está se dando bem, está feliz, está progredindo, então eles sentem dor. E isso fez com que esses homens religiosos, eles não sossegassem até ver Jesus no madeiro, né, morto. Então, assim, a mente de uma pessoa que sente inveja é uma mente diabólica. É uma mente maligna. Ela não consegue suportar que o outro esteja vivendo a sua vocação, aquilo que ele nasceu para viver, né? Então, assim, é algo terrível. Então, eles atrapalharam ali, em muitos momentos, o ministério de Jesus, né? Então, aqui é interessante que sobre
esse comportamento maligno desses homens religiosos, nós vemos João Batista falando em Mateus no capítulo 3. Algo muito interessante. João Batista disse assim: e vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque a pessoa que tem inveja, ela lança tropeço na vida do outro. Quando esse invejoso encontra a espiritualidade, a magia, o ocultismo, as coisas ocultas, os ensinos ocultos, então esse invejoso ele se esconde dentro da religião e ele se torna o pior de todos os invejosos. Então, através da religião, ele acaba lançando tropeços para que as pessoas possam cair em iniquidade, em transgressão. E essas pessoas acabam se estabelecendo em relação à queda do outro. Então, olha o perigo da pessoa fugir do seu propósito, fugir daquilo que Deus espera, né, que cada um de nós venhamos a viver, né, a missão, a vocação, porque faz com que o outro se estabeleça. E nós não podemos aceitar isso. Então, essas pessoas que são invejosas e elas encontram dentro da religião ali um lugar de refúgio, elas acabam agindo de uma maneira muito pior do que aquele que tem uma inveja, mas ele não tem uma força espiritual para atacar, muitas vezes, uma outra pessoa, né? Então, aqui nós vemos que essas pessoas que encontram esses ensinos, como esses religiosos da cúpula judaica, essas pessoas que encontram esses ensinos, essas pessoas dificilmente se arrependem. Elas não conseguem se arrepender, porque elas acabam vivendo uma vida de conquista em relação ao sofrimento do outro, em relação à queda do outro. Então, a vida de conquista acaba sendo muito grande e elas não são levadas ao arrependimento, mas elas se esquecem que haverá um juízo em que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. E ali ele vai dar a recompensa que cada um, né, fez segundo as suas obras. Né? Então aqui nós podemos ver, né, que esse juízo ele vai ser para essas pessoas que fizeram mal contra o próximo. Mas aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, através da morte de Cristo, que entenderam que o reino dele não é deste mundo, não pertence a esse sistema, mas o reino dele está no porvir. Então, a essas pessoas, elas receberão a vida eterna. A vida eterna que só poderão encontrar no Filho de Deus, através das suas promessas, através da restauração que Jesus pode fazer entre o homem e Deus. Amém? Então, através dessa palavra, né, de Mateus capítulo 26, nós podemos tirar essa lição, né, de que a inveja, o plano para destruir a obra que Deus começou através da vida dos seus. Esse plano, essas obras dessas pessoas iníquas, elas serão desfeitas um dia. Né? E que nós podemos também aprender, Jesus, ninguém tirou a vida dele, mas ele entregou a sua vida para nos reconciliar,
novamente a Deus. Amém? Que essa palavra possa trazer alegria ao seu coração e possa fazer com que você dê realmente o valor a essa mensagem da cruz que Jesus, ele anunciou ali no Calvário.